Bom dia, graça e paz, espero que vocês estejam todos bem. A gente vai estar falando essa manhã de um tema que o apóstolo sabe bastante, que eu gosto de falar, que é sobre família. E sobre como a gente guerrear e profetizar sobre as nossas famílias. E o tema da ministração dessa manhã é nada mais, nada menos que eu amo a minha família. Pode falar isso? Eu amo a minha família. E a gente começa a perceber que algumas coisas na vida, talvez a gente não entenda porque elas acontecem, porque muitas vezes a gente se machuca e porque a gente tem que enfrentar algumas coisas na nossa jornada. E falar sobre família hoje, a gente começa a perceber que a vida muitas vezes ela não é perfeita, talvez aos nossos olhos. E quando eu olho para falar de família, e eu vou tocar em alguns temas nessa manhã, com muito temor e muito respeito a Deus no coração, mas alguns temas a gente vai tocar nessa manhã. E quando eu olho para a família, casamento, eu tenho uma experiência muito negativa dos meus pais. Muito negativa. Meu pai e minha mãe são ótimas pai e mãe. Tenho um bom pai que me deu um caráter, que me deu um referencial, me deu algumas diretrizes, me mostrou o valor do trabalho, me mostrou o valor de correr atrás de algumas coisas. Mas contrapartida, ele foi um péssimo exemplo do que o marido não se deve fazer à esposa. E isso machucou tanto que em alguns momentos eu tinha decidido na minha vida que eu não queria casar, que eu não queria constituir família, pelos exemplos negativos que eu tinha dentro de casa. Mas esse ano a gente vai fazer 10 anos de casamento. E eu me lembro como se fosse a primeira vez que eu vi aquela adolescente de cabelo vermelho, de piercing no nariz, me dando um sorriso diferente. E quando eu olho para a Lisa, que é a nossa filha, eu lembro que é possível a gente viver o impossível de Deus. É possível. Então poder falar de família hoje é porque o Senhor ele mudou algumas perspectivas na minha vida. E eu espero que você, eu não prometo não demorar, mas que você consiga prestar atenção em mim e permita o Senhor, através do poder da palavra dele, te confrontar. Que pelo poder da palavra dele, a gente realinhe algumas coisas dentro de nós. Amém? Abra a tua Bíblia em Gênesis 12, 3 e depois deixa em Efésios 5. A gente vai estar lendo algumas passagens que a gente precisa para poder entender. Gênesis, tá fácil. Primeiro livro da Bíblia. Depois Gênesis 12, do 3, está aqui no telão. E depois Efésios 5, do 18 ao 19. E aí Efésios a gente vai passear em alguns versículos. Para a gente ganhar tempo, vou estar lendo. Gênesis 12 ao 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Efésios 5, 18 e 19 diz assim: E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Continuando no 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar a igreja, purificando como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unir à sua mulher, e serão dois de uma carne. Grande é esse mistério, digo isso, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim como também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e demonstração do Senhor. Efésios agora do 6, do 5 ao 9. Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu. E para com ele não há acepção de pessoas. E o 11, Efésios 6, 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Sabemos, ó Pai, que é tempo de guerrear e profetizar e de nos posicionar. E nós queremos essa manhã, Senhor, fazer isso pela nossa família. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, que possamos entender, estar atentos, ó Pai, aquilo que o Senhor está movendo, aquilo que o Senhor está tentando nos direcionar nesse tempo. Nós queremos, ó Pai, firmar os nossos pés, ir, ó Pai, para a guerra, Pai, como homens e mulheres de Deus, ó Pai, com famílias irrepreensíveis. Faz mais uma vez a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. E antes de entrar nessa parte de que eu quero dar algumas prioridades, o primeiro versículo que a gente leu, a gente vê a primeira promessa que em Abraão a gente seria, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a promessa de Deus, ela não se aplica somente à minha família, ela não se aplica somente à tua família, essa é uma promessa de Deus a todas as famílias, que pela fé que nós temos no Senhor, benditas serão a nossa família. E aí em Efésios, a gente vê o apóstolo ele escrevendo algumas coisas, mas aí vocês perguntam assim, tá, eu me converti, eu estou com a minha família aqui dentro da casa de Deus, mas o que é ter uma família bendita? O que é ter uma família abençoada? O que muda? O que fazer? Quais são as minhas necessidades? Quais são a prioridade agora? Porque tem muita gente assim, a gente vem com a família para dentro da igreja, mas a gente não sabe mais o que fazer, a gente fica perdido. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele começa a escrever algumas coisas, ele começa a destacar as prioridades da vida, as prioridades que se as pessoas, se todo cristão, se toda a família entender e aplicar essas prioridades na vida, a gente vai ver essa promessa lá de Gênesis se cumprir, a minha família será bendita. Então, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, como que as prioridades da vida impactam a minha família? Porque se você não souber distinguir muito bem o que é importante, o que de fato é prioridade, eu tenho uma notícia triste para você. No meio do caminho, você pode focar uma coisa a mais do que ela precisaria ser focada. E aí você vai se esforçar, e você não vai ver frutos, e você vai se cansar. E é sobre isso que a gente vai falar. Quais são essas prioridades que o apóstolo Paulo está falando para a nossa família? Primeira prioridade que eu queria que você entendesse, primeira prioridade da tua família, prioridade sua, da tua vida como cristão, relacionamento com Deus. Fala comigo, relacionamento com Deus. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa o seguinte, todos nós precisamos de Deus. Todos nós, sem exceção, não há ninguém bom. Não se engane.
Sem Deus nós somos maus. Sem Deus nós fazemos coisas terríveis. O que nos torna melhor, o que faz com que a gente mude, é a presença de Deus na minha vida e na tua vida. Não vá com nessa boa esperança de porque eu tenho uma boa educação, porque eu tenho uma boa graduação, porque eu tenho uma boa formação, então eu sou melhor. Deixa eu colocar um ponto aqui. Não se engane. Não se engane. O que nos torna melhor é a presença de Deus em nós. É esse amor, essa graça, essa misericórdia que vem sobre a nossa vida e começa a colocar propósitos eternos dentro do nosso coração. Então todos nós precisamos de Deus. E a gente não pode fazer isso por outra pessoa. E outra pessoa não pode fazer isso por nós, porque é responsabilidade nossa. Nós não podemos fazer com que os nossos filhos estejam muitas vezes ali, tenham um relacionamento com Deus por causa de mim. Não. Os nossos filhos terão de ter um relacionamento com Deus. A tua esposa vai ter que ter um relacionamento com Deus. Você vai ter que ter um relacionamento com Deus. Então, a primeira prioridade que o apóstolo Paulo está falando ali é justamente isso. Precisamos individualmente ter um relacionamento com Deus. E isso faz com que a gente seja melhor. Isso faz com que a gente seja mais parecido com Ele. É a única forma de permitir que a presença de Deus comece a invadir o meu coração e eu me torne uma pessoa melhor. E a gente muitas vezes se engana com isso. Acho que porque a pessoa ela tem algumas coisas, ou porque ela estudou mais, ou ela... Não. O que nos torna melhor é Deus. É a única coisa. Segunda coisa que o apóstolo Paulo ele começa a falar como prioridade da vida é o cônjuge. Fala comigo, cônjuge. Então a segunda prioridade, depois de Deus, é com quem, teoricamente, você vai passar o resto dos seus dias. Porque os filhos crescem, os filhos vão embora de casa, os filhos têm seus próprios caminhos, os filhos têm seus próprios propósitos em Deus. Então a segunda coisa que o apóstolo está falando, depois de ter um relacionamento com Deus, você precisa priorizar o teu cônjuge. Provérbios 5, do 15 ao 18 diz assim: bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas do ribeiro das águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que ele está falando? O que ele está querendo dizer com isso? Sabe o que a gente percebe hoje? Que famílias que construíram coisas juntos, que lutaram por coisas juntas, no meio do caminho, porque aparece mais alguém interessante, então a gente esquece tudo aquilo que a gente lutou como casal, tudo aquilo que a gente construiu junto, o sufoco que a gente passou para conseguir a nossa casa, para conseguir o nosso carro. E aí, porque vem uma outra pessoa que nos nossos olhos carnais é mais interessante, a gente anula toda a história que a gente construiu junto. Essa passagem está falando: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quando ele fala isso, alegra-te com a mulher da tua mocidade, ele está falando para alguém novo ou para alguém velho? Alguém velho. Alguém que construiu uma família. Alguém que pode olhar talvez as rugas nos olhos e poder olhar de que a gente construiu junto. Não se esqueça quem está lutando com você desde que você começou. Não se esqueça. Às vezes a gente começa, sabe o que é? O homem, principalmente, ele esquece a mulher dele, que vem uma outra mais nova, e ele coloca tudo a perder, ele acaba com tudo que ele construiu. E às vezes essa mulher, ela só foi enviada das trevas para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua história. E muitas vezes nós deixamos destruir a nossa história, nós deixamos de acabar, nós acabamos com tudo que construímos em anos, em algumas horas, em 5 minutos que a gente é inconsequente, a gente destrói tudo, a gente coloca tudo a perder, por não estar disposto a lutar e guerrear. Então se alegre com a mulher da tua mocidade, se alegre com quem está do seu lado desde o começo.
com quem sonhou com você, com quem está lutando com você. E aí sabe o que acontece? Alguns anos a gente tem trabalhado com casais, pessoas que estão, a gente dá o curso de noivo e é lindo a gente ver os pombinhos, com tantos sonhos, com tantas promessas, querendo viver coisas em Deus. E aí depois a gente vê esses mesmos casais que sonharam junto, já não sonham mais, já não se falam mais. As pessoas mudam, porque não priorizam mais aquilo que era importante. Esquecem que o amor é uma decisão diária, é uma renúncia diária. E aí o homem ou a mulher, ele quer levar uma vida de quando ele era solteiro. Ou então o homem ou a mulher, ele quer levar uma vida e quer seguir conselhos de quem não é casado. Meu irmão, eu preciso que você entenda isso. O que algum solteiro ou quem não é casado pode te acrescentar? Você que é casado. Ele não está no mesmo barco que você. Então cuidado com quem a gente está ouvindo, cuidado com quem a gente está sentando, cuidado com quem a gente está muitas vezes deixando influenciar a nossa família, a nossa casa, porque essas pessoas não têm nada de Deus, eles não têm a primeira prioridade, que é Deus. E o que Ele pode acrescentar para a gente? Malaquias 2,16 diz o seguinte: eu, Senhor, odeio o divórcio. Não é minhas palavras, palavras do Senhor. E eu vou te dar um princípio. Por que o Senhor odeia o divórcio? Quando Ele cria a família, e aí eu vou mostrar isso contextualizado, o impacto disso. Quando Ele fala que Ele odeia o divórcio, quando Ele sonha a família no Éden, é porque Ele sabia quais são os perigos de uma família que quebra os princípios e o impacto que isso gera. E eu sei que talvez tem muitas pessoas que começaram todo mundo tem o direito de recomeçar, mas eu estou falando aquilo que a Bíblia está falando aqui. É comprovado psicologicamente que crianças que crescem com a figura do pai e da mãe têm 60% a mais de chance de ter sucesso na vida profissional. Sabe por quê? Elas têm mais autoestima, elas têm menos medo de errar e elas se arriscam mais. Crianças que crescem com a figura paterna e materna. E o que Deus está falando é o seguinte: essa é a base que ele sonhou, homem e mulher construindo a família. E aí você pode construir uma nova família, você tem o direito, talvez você não era cristão e você pode fazer isso. Falando que existem alguns riscos e o preço é muito mais caro. Vou te dar um exemplo. Também tem alguns casos que as famílias, quando entra os pais se separam e vem uma outra família vem uma outra pessoa. A maioria dos casos de abuso sexual são de padrastos que vieram e não têm vínculo nenhum com aquela criança. Te dei um exemplo na Bíblia, estou te dando estatística. Esse é o perigo. Você pode construir, só que o preço é mais caro. O filho vai sempre ficar torcendo para os pais reatarem. Sempre, é inevitável. Então o preço é muito mais caro, você vai ter que se esforçar muito mais, você vai ter que suar muito mais, por conta disso. Então quando o Senhor Ele coloca isso, Ele sabia de todos esses riscos que estavam em volta, e todo esse perigo da família. E quando a gente não leva isso a sério, a gente começa a ir a um negócio um pouquinho mais profundo, que a gente começa a impactar na futura geração. A Bíblia diz em Êxodo 34, 6 e 7, que o Senhor Ele visita o castigo dos pais até a terceira e a quarta geração. Por 5 minutos por um momento de fraqueza,
a gente coloca o futuro dos nossos filhos em risco. Por uma decisão, muitas vezes inconsequente nossa, a gente está impactando na próxima geração. Então olha a responsabilidade muitas vezes que eu e você a gente tem como cônjuge primeiramente. Como marido e mulher, a gente tem a responsabilidade de ser referencial, de ser exemplo, de caráter, de amor, de lealdade para a próxima geração. Essa é a nossa responsabilidade. E toda vez que eu não faço isso, toda vez que a gente não encontra isso, os filhos, quando eles não encontram isso em casa, eles vão buscar esse referencial em algum lugar. Quando eles não encontram essa figura do pai ou da mãe presente dentro de casa, eles vão buscar em algum outro lugar. Aí eu te pergunto, qual é os maiores problemas que a gente encontra nessa geração? Não são psicológicos? Quando a gente não faz o nosso papel, os nossos filhos sofrem com autoestima, sofrem com medo, são afligidos e são influenciados por outras pessoas. Então Paulo está falando isso. A primeira prioridade é você e Deus. A segunda prioridade, você e seu companheiro e sua companheira. A terceira prioridade, filhos, que representa família. A família. A família é algo tão importante que se você quer ter uma sociedade forte, você precisa de famílias fortes. Não tem como você ter uma sociedade forte, não tem como você ter coisas fortes se as famílias não são fortes. A família é a célula para a gente conseguir promover alguma coisa. Salmo 127, 3, 5 fala que os filhos são herança do Senhor. São como flechas na nossa aljava. Gaste tempo com seus filhos. Gaste tempo com eles. A vida passa rápido. Eles crescem muito rápido. E a hora que a gente vê, existe uma fase dos nossos filhos que a única coisa que importa é a figura do pai e da mãe do lado. Que só a nossa presença basta. E quando a gente não está nesse momento tão importante na formação do caráter, quando a gente não está nessa fase que a gente está moldando eles, não adianta depois correr atrás do tempo. A ausência, muitas vezes essa ausência da figura do pai e da mãe. Filhos que só ficam trancados dentro dos quartos. Filhos que como refúgio estão 24 horas conectados, virtualmente, mas não estão conectados com seus pais. Filhos que não conseguem abrir o coração e expor para o pai e para a mãe aquilo que estão travando as suas guerras interiores. Pais insensíveis, muitas vezes, que não conseguem perceber as aflições e afrontas e tantas coisas terríveis que seus filhos estão passando. Gaste tempo com seus filhos. Ensine eles o caminho do Senhor. Repreenda, corrija no Senhor, com amor. Às vezes a gente quer ser mais bonzinho que Deus. Às vezes a gente quer ser mais bonzinho e às vezes a gente tem medo de repreender. Repreenda, pelo amor de Deus. Eu vi uma reportagem, eu quero compartilhar com vocês, de uma psicóloga. E olha só como tem mudado a questão da cultura. Antigamente a gente repreendia, não era no chinelo e na sova. E a gente chorava muito e doía muito. Hoje a gente está ensinando nossos filhos, você aprontou, vai para o canto pensar. Não é assim? Vai para o canto pensar. A gente está fazendo inconscientemente, fazendo os nossos filhos a se afastarem quando eles enfrentam um problema. A eles se isolarem quando eles fazem alguma coisa errada. O
que essa criança aprende? Que quando ela faz alguma coisa errada, quando ela pisa na bola, o que ela tem que fazer? Ela continua indo para o canto. É isso que nós temos visto nesses dias. As pessoas se isolando quando tem problemas. Repreenda. Gaste tempo com seus filhos. Brinque com seus filhos. Brinque com seus filhos. Às vezes isso aqui parece para a gente um refúgio. A gente chega tão cansado do trabalho. A gente chega tão desgotado. E os nossos filhos estão tão querendo brincar. Que o nosso refúgio é: assiste alguma coisa. Porque a gente está cansado. Depois de uma rotina fadigante. Depois de uma semana problemática. Brinque com seus filhos. Brinque com seus filhos. Não existe coisa melhor do que você gastar tempo com seus filhos. Nem um celular, nem um jogo virtual vai substituir a tua presença. A presença sua como mãe, a tua presença como pai na vida do teu filho. Nada, 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 nada. Está comigo ainda? Segura aí. Segura que tem mais um pouquinho ainda. Quarta prioridade da vida, que o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro, Deus. Segundo, cônjuge. Terceiro, que é os filhos e a família. Quarta prioridade que o apóstolo nos ensina é profissão. Fala comigo, profissão. Eclesiastes 10:10 fala assim: o machado está cego, a gente tem que parar para afiar, para que quando a gente golpear ele seja mais eficiente. Priorize a tua vida profissional, mas de uma maneira moderada. Hoje a gente tem se permitir, a gente passa uma jornada de 15 horas dentro de uma empresa. E não tem limite, porque a gente está sempre buscando algo. Eu quero uma promoção, eu quero um novo cargo, eu quero aumento de salário, eu quero. E esse negócio vai levando a gente e não tem fim. Entenda isso. É muito bom se a gente tem uma vida profissional para tentar proporcionar uma condição melhor para os filhos. Mas saiba qual é o limite. Impõe um limite para você. Porque tem gente que tem gastado tanto tempo com a vida profissional que não consegue desfrutar. Não consegue desfrutar do que tem ganhado. A pior coisa que tem é você ganhar e não conseguir gastar. É você não conseguir ter um final de semana livre para ficar você e a tua família. Eclesiastes 11:17, Eclesiastes 2, do 11, 17 e 20, ele fala o seguinte: Salomão, eu vi que tudo debaixo desse sol é correr atrás do vento. E eu me desesperei com o fruto do meu trabalho, de tão pesado que era. Não chegue no final da tua vida achando que foi tudo ilusão. Não chegue no final da tua vida falando que, caramba, eu cheguei com tantos anos e passou. Eu corri atrás do vento. Não era a coisa mais importante que eu tinha para fazer. E aí a gente conquista muitas coisas e perde a nossa família. A gente conquista um alto cargo e perde o nosso casamento. Se custa a tua família, deixa eu te dizer, custa muito caro. Custa muito caro. Sacrificar a tua família para conseguir ter um bom cargo, sacrificar a tua família, os teus horas dos teus filhos. Faça uma reflexão. Às vezes a gente não pensa para ir ficar 2 horas no trabalho, mas a gente não consegue pensar 2 horas para ficar com os nossos filhos. Reveja as nossas prioridades. Reveja. Essa palavra nessa manhã é justamente desse alinhamento, de a gente poder entender quais são as nossas prioridades, o que a gente tem feito. Pessoas que estão correndo atrás do vento, pessoas que ficam o tempo inteiro numa jornada. Se você não criar os seus filhos, alguém vai criar. E aí a hora que a gente chegar, quando eles estiverem com 20 anos, a gente. Saiba a hora de parar e desfrutar.
saiba a hora de parar e desfrutar. Saiba a hora de desligar. Às vezes é porque a gente é chefe no trabalho, porque a gente é gerente no trabalho, a gente tem algum cargo e a gente acha que em casa a gente é o mesmo gerente, a gente é o mesmo líder e a gente só quer dar ordem para nossa esposa, a gente só quer dar ordem para os nossos filhos. Entenda uma coisa, desliga a chavinha. Chegando em casa, você é o marido. Chegando em casa, você é o pai. Você é o pai. Você é o pai. E partindo para a gente poder terminar e orar, a última prioridade da vida é ministério. Fala comigo, ministério. 1 Coríntios 3, 13 e 15 fala assim que todos nós, toda a nossa obra será revelada no último dia. Individualmente as nossas obras serão reveladas. Significa que é aquilo que eu vou promover, aquilo que eu vou gerar para o Senhor. Existem líderes, pessoas que têm casado com a igreja, com uma rotina sem freio, com uma rotina desenfreada, que quando a gente senta para falar, a gente só consegue falar da vida dos outros, não consegue falar da nossa família. Pessoas que só sabem lidar com o problema dos outros, que não conseguem sentar e quando senta é para falar de algum problema. E aí a gente vai começando a como família a gente já não tem mais, a gente sabe trata dos outros e não mais a gente. Eu vou, para fechar, eu quase coloquei, e nesse curso de noivos eu não falo só coisas boas, porque parece ser, é fácil, né, ter exemplos perfeitos para seguir. A gente compartilha mais os nossos erros. E aí a Ana, a gente quase colocou o nosso casamento a perder em 3 anos de casamento, porque a gente fazia tanta coisa, que a gente não tinha tempo para a gente e não tinha tempo com Deus. Sentava para ouvir todo mundo e não conseguia se ouvir. A gente não tem que fazer uma escolha, o que é mais importante, se é a igreja ou a família. A gente tem que construir uma família que sirva a igreja e uma igreja que edifica as famílias. Porque se eu escolher só a família, não existe viagem de férias, não existe passeio de final de semana que vai cumprir e vai preencher um ser que foi criado para ter um propósito. E quando eu escolho só a igreja, não existe culto bom, não existe palavra do céu para a tua vida, não existe louvor bom que vai preencher o vazio de um ser que foi feito para se relacionar com família. Se você escolher um em detrimento do outro, você vai matar o outro. Agora, se eu escolher os dois em favor de um servir o outro, então eu vou salvar os dois, eu vou salvar a minha família e vou salvar a igreja. Aí a família, quando eu e você construirmos famílias fortes, a gente vai fazer uma igreja forte, uma sociedade forte. E é por isso que existe tanto ataque, tanta coisa distorcida em função da família. Porque sabe, quando uma família é desestruturada, a gente está mexendo na próxima geração. A gente está bagunçando aquilo que é a estrutura principal da sociedade. A família. A família. Eu queria agora convidar você a ficar de pé. Existem tantas coisas tentando roubar as famílias. E eu queria que nesse momento a gente pudesse se arrepender em primeiro lugar, como família. E quando eu falo de realinhamento, o primeiro realinhamento foi comigo. E eu precisei rever. Às vezes eu gasto mais tempo com a minha vida profissional. Eu preciso dar um passo e entender que primeiro é a minha vida com Deus. Às vezes eu gasto mais tempo, muitas vezes, em querer fazer algo para o ministério. Eu tenho que dar um passo que às vezes é a minha família. Eu não sei como você tem priorizado as coisas, mas essa manhã começa a entender que a primeira coisa é você e Deus. Depois é você e essa pessoa que está do teu lado, que Deus te colocou.
A tua família, não perca a tua família. Não sacrifique isso. Isso é a única coisa que a gente vai levar. Não existe nada melhor do que a nossa família, porque no momento da aflição, no momento da angústia, você vai olhar para todos os lados. Sabe quem vai estar do teu lado? É a tua família. Com todos os problemas que elas tenham, com todos os defeitos que talvez ela tenha, o que vai te sustentar, o que vai estar com você no dia difícil é a tua família. Não desista dela. Não abra a mão dela. Hoje a gente estava vendo uma geração que é mais fácil trocar, que é mais fácil substituir, do que realmente travar a luta, do que travar a batalha. Trave uma batalha com a tua família. Talvez ela é problemática, talvez ela é cheia de dificuldades, mas não abra a mão dela. Não desista dela. A tua família vai ser uma bênção. A tua família vai ser uma bênção. Vocês serão benditos. Os seus filhos serão como flecha nas mãos do Senhor. Homens e mulheres de Deus. Então nessa manhã eu queria que a gente parasse, talvez tantas coisas influenciam. Eu queria fazer um pedido aos homens. Você que está em algum grupo de pornografia, você vai sair desse grupo hoje. 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 Não é amanhã, é hoje. Você que está em algum grupo do trabalho que só recebe porcaria, é tempo de se posicionar. Não exponha, porque isso vai começar a gerar coisa na sua cabeça, na tua mente. É a hora que você menos pensar, você está pensando em trocar a tua esposa. É hoje. Para de expor a tua família, para de expor o teu casamento. Quando você começa a ver esse tipo de coisa, você está abrindo legalidades. E você está colocando o futuro da tua família em risco. É um pedido. Sai dele hoje. Sai dele hoje. Enquanto eu orava também, o Senhor me colocou pessoas que estão tendo conversas com outras pessoas que não é a tua mulher ou teu marido. Você vai bloquear essa pessoa hoje. Hoje. Tiago fala que o ciclo do pecado, ele começa no coração, depois ele sobe à mente. Então depois ele é praticado. Se você já está com conversas com outras pessoas, a gente está no primeiro ciclo. E não se engane, gente. Nós não somos de ferro. Ou a gente corta o mal pela raiz, ou a gente vira estatística. O próximo a cometer adultério. Então você vai bloquear essa pessoa hoje. Você não vai falar mais com essa pessoa que não é o teu marido, que não é a tua esposa. Não exponha a tua família. Não exponha o futuro da tua casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Guerrear e profetizar, a gente precisa de homens e mulheres santos. Homens e mulheres santos. Que nessa manhã o que o Senhor começa a trazer ao teu coração é isso, é tempo de se posicionar. E essa primeira passo é seu. Chega, meu irmão, de se expor. Chega, minha irmã, de se expor. O que a gente tem tratado de problema de casais que tem problema com sexualidade. Casais que não têm mais relacionamento, e com temor eu vou falar isso, e com respeito. Casais que não têm mais relação sexual, porque deixaram esfriar. O homem que é insensível, que fica fora o dia inteiro, que não ajuda em casa, que não lembra da esposa, e chega em casa e acha que vai ter alguma coisa. E aí a mulher que é insensível também, que não consegue entender a necessidade do homem, que não consegue muitas vezes tentar entender e ceder por um lado. Fecha essa brecha, pelo amor de Deus.
80% dos casamentos começam a ruir porque os casais têm problema sexual. Fale o que está incomodando. Fale aquilo que muitas vezes pode virar brecha. Homem e marido que são só amigos, não dá, gente. Não dá. Você está expondo o teu casamento. Você está expondo a tua família. Então eu queria que nessa manhã, antes da gente orar e profetizar, comece a pedir perdão pelas brechas, pelas coisas que a gente viu e não deveria ver, pelas coisas que a gente falou e não deveria ter falado, por estar machucando e estar expondo a nossa família. Então o Espírito Santo ele vai começar a visitar as famílias, e o Espírito Santo vai começar a te encher de autoridade, de legalidade, porque você está tomando um posicionamento nessa manhã. A tua família é importante. Nada. Espírito Santo. Toca as nossas famílias, Senhor.